Começa agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia, estamos iniciando o programa semanal Espaço Diferente. Hoje uma linda e merecida homenagem à Escola Padre Américo Novaes, completa 80 anos esse mês, e eu tenho aqui parte da gestão que trabalha na escola para falar um pouco para você ouvinte da importância da Escola Padre Américo Novaes durante esses 80 anos. Aqui eu tenho o professor Ítalo. Bom dia, professor. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui para falar desse gigante que era em Padre Américo Novaes, aqui em Ribeirão. Professora Dorinha, bom dia. Bom dia. Professor Estevão, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Santana FM, bom dia a todo mundo. Pois a gente vai conversar. Eu acho que aqui eles estão preparados, fizeram uma pesquisa em torno do nome do Padre Américo Novaes, quem foi Padre Américo Novaes, a memória afetiva, a Dorinha vai falar também, e o professor Ítalo vai dar essa visão de como está a escola hoje, o quanto ela avançou e o quanto ela tem sido importante para a educação de nós, o povo de Ribeirão como um todo. Iniciaria perguntando ao professor Ítalo, nesses 80 anos, a escola se renovou, ela hoje tem uma nova, vamos dizer assim, uma nova metodologia, hoje é EREM, né? Sim. Como surgiu, foi em 2022, esse momento, e depois a gente volta um pouco para o passado. Isso. O EPAM sempre foi uma escola referenciada na Mata Sul, né, do conhecimento histórico que eu tive. Eu sou filho de gameleira, trabalho em Ribeirão desde 2008, né, optei por fazer concurso para trabalhar aqui e cheguei ao EPAM em 2010, né, no tempo do saudoso gestor Balula. E já era uma escola que conquistou prêmios de gestão a nível Nordeste, tem as placas lá de várias conquistas desse ciclo recente, além do histórico construído na trajetória de Ribeirão. E no início do programa integral, a escolha do programa, eles privilegiavam espaço, escolas que tivessem muito espaço, que tivessem uma infraestrutura para ter laboratórios e tal. E quando foi ampliando esse programa, chegando para as escolas que tinham prédios mais antigos e tal, o EPAM foi uma dessas contempladas para ter a filosofia de educação integral, que na verdade a gente já era uma prática, uma vivência da gente. E a gente passa a ter a expansão da carga horária e o currículo ampliado como plataforma da educação integral, que aí a premissa é que a gente não lida só com o aspecto do conhecimento do aluno, a gente lida também com a parte da dimensão da corporeidade, a parte das emoções e a parte também da dimensão da espiritualidade, né? Então, a escola integral, na premissa da educação integral, ela é interdimensional, ela lida com o ser humano em diversos aspectos, não só no treino para uma prova, no treino para o vestibular ou para o trabalho. Muito bem. O Padre Américo Novaes, ele tem uma história. O professor Estevão fez uma pesquisa. Professor, eu queria que o senhor falasse quem foi Padre Américo Novaes, onde nasceu, sua trajetória. Fique à vontade para falar sobre... Vê só, essa pesquisa surgiu de uma provocação do professor Ítalo, né, que a escola tem 80 anos e pouca gente sabia quem era o Padre Américo, né? Então, o Padre Américo, quando a gente coloca no Google, aparece que ele é um jesuíta, que ele fazia parte da Companhia de Jesus, mas havia um desconhecimento generalizado. E aí eu disse, qual é o caminho que vai ser feito para encontrar esse sujeito na história? Então eu fui para os jornais da época. Então a gente foi para o Diário de Pernambuco no final do século XVIII para o século XX, do final do século XIX para o início do século XX, e também jornais de todo o país, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Pará, porque esse padre foi um padre missionário. Então ele iniciou na Companhia de Jesus muito novo, fez seus estudos na Itália, estudou em locais onde papas estudaram. Então ele foi um doutor também da igreja, vamos dizer assim. Então ele retorna, volta para Recife, ele é convidado para ser bispo de Olinda, ele recusa para poder
conseguir continuar na Companhia de Jesus como jesuíta. Então ele passa toda a sua trajetória como um intelectual, pensando os desafios daquela igreja, vamos dizer assim, do início do século XX, contra uma modernidade que estava aparecendo. Então, naquele período existiam diversas ideologias, novas religiões surgindo. Você tem positivismo, comunismo, você tem também outras religiões, o avanço do protestantismo no Brasil, do próprio espiritismo, da maçonaria, e esse padre vai ser um defensor da fé católica diante dessas novas, vamos dizer assim, formas de pensar o sujeito nessa modernidade. Então, o padre ele vai ter essa importância para a Companhia de Jesus, vai ser um orador, vamos dizer assim, excepcional, vai fazer discursos, homilias, etc., na frente de pessoas importantíssimas. Então, Campos Salles, que foi presidente da República, ouviu o padre Américo Novaes. O Rui Barbosa, o Asa de Aia, também era amigo pessoal do padre Américo. Então é um sujeito importante que foi esquecido pela história, talvez até pela sua posição muito firme no conservadorismo, né? Então era um sujeito conservador, obviamente, mas que deu a sua contribuição para o seu grupo político, o seu grupo ideológico, o seu grupo religioso. É interessante você falar isso, professor, porque a forma como o padre Américo ele viveu e vivenciou a sua religiosidade como padre, ele foi muito maior que ficar num canto só. Ele andou o país todo. E me diga uma coisa, nessa sua pesquisa, o que é que a gente pode dizer com relação à sua participação aqui em Pernambuco, obviamente, no campo da igreja, mas também teve algum trabalho no sentido de trabalhar para a própria sociedade local no estado de Pernambuco? Como era a atuação dele? Era um trabalho de missionação, né? Ele era um missionário. Então ele viajou o país inteiro. A gente consegue rastrear ele aparecendo, por exemplo, no Paraná, no Pará, em São Paulo, Santos, através de jornais. Através de jornais. E em Pernambuco especificamente, ele tem até um relato de uma volta que ele tem à sua terra natal, que é Cabrobó, que mais de 2.000 pessoas pararam para ouvir o padre Américo quando ele voltou à sua terra. Então ele tinha essa importância. E aí o que a gente ainda não conseguiu rastrear ou compreender, assim, ter um detalhamento maior de qual é o vínculo a Ribeirão. Então a gente não sabe o porquê um padre que é sertanejo, mas ao mesmo tempo cosmopolita, porque ele estava em todo lugar, ele vai ser vinculado à nossa terra, tendo outros padres aqui também que foram muito importantes, como o padre Hipólito, que foi o primeiro pároco, né, daqui da cidade. Então a gente ainda está meio que tentando compreender qual é essa importância, mas está dentro de um contexto político muito grande. 46, que é a data de fundação da nossa escola, é governo Dutra, né? Mesmo que havia uma abertura política naquele período, né? Já começa a República, entre aspas, populista, você tem ainda marcas do autoritarismo do período de Getúlio, do Estado Novo. Então talvez isso seja um caminho para entender o porquê um padre com esse viés, com esse entendimento de mundo, ele seja homenageado numa cidade do interior como Ribeirão. Muito bem. Dorinha, professora, essa memória afetiva da escola Padre Américo Novaes, como é que ela se dá? Como é que ela... Ela lida assim, né? Eu comecei ali na escola em 99, né? Termino, aliás, de 98, né? Acompanhei a gestão de Amaro, que é conhecido como Balula, né? É uma família ali, né? Nós, até hoje, graças a Deus, somos uma família. E assim, toda a memória que eu tenho ali da escola, quando diz, no meu entender, quando diz afetivo, é que a gente guarda pra gente todos os momentos bons. Sim. Né? E ali a gente vive, né, com o aluno, somos o que? Professores, somos psicólogos, somos mãe, né? Somos pais dos nossos alunos, né? E ali todos que passam por ali têm um grande amor pela escola, né? Todo aluno, ex-alunos, né, tem um grande amor ali
da escola. Muito bem, essa memória afetiva, a gente lembra também Dona Risonete Silva Ribeiro. Isso. Foi a aluna fundadora da escola e professora e depois 12 anos diretora do EPAM. Como também a Mário José Paulino, que a senhora falou, ele passou 21 anos, diretor da escola, teve uma gestão muito positiva, crescente, sim, dentro da escola, como Dona Risonete também. Brito, né? Dona Marluce Brito, exato, também. Exato. E outra coisa, quando você fala dessa memória afetiva, muitas gerações de ribeironenses passaram na escola nesses 80 anos, né? Muitos. Tem um significado muito simbólico, muito grande, porque são famílias, pessoas que o Grupo Velho, era chamado também o Grupo Velho na época, né? Depois o GEPAM, Grupo Escolar Padre Américo Novaes, não é isso? Isso mesmo. E tinha toda essa história. Professor Ítalo, hoje, obviamente que tem uma nova roupagem, digamos assim, mas sem que esquecer essa história que o professor falou do padre, do que ela enquanto ex-aluna falou, mas que a escola carrega sim essa história latente dentro da própria gestão. Isso. Esse ano a gente realizou uma coisa que há um tempo a gente queria fazer, que era esse resgate de fazer como um museu da memória, de você resgatar as falas das pessoas. A gente estava numa formação, um dia desse, chegou uma pessoa que veio de outro estado, que veio visitar Ribeirão, aí pede para entrar na escola, e vai lembrando, falando, a gente até foi entrevistada, essa senhora, e hoje a gente está fazendo uma amostra que está aberta para a comunidade a partir das 13 horas, com salas temáticas, que você vai ter entrevistas dos diretores, né, das pessoas que estão em vida e que a gente conseguiu, de ex-funcionários, de professores, relatos da comunidade, e uma linha do tempo, que foi essa pesquisa do pessoal de Humanas, da história dessa escola, que começa como escola de primeiro grau, grupo escolar, depois escola de primeiro grau, depois Escola Padre Américo Novaes só, e mais recentemente, 2022, a escola em tempo integral, o EREM, que o que a gente tenta conectar é esse sentimento de uma escola que acolhe a comunidade, que a comunidade se sente acolhida, e seja quem for que esteja à frente da direção, que a gente tenha esse projeto e o reconhecimento de quem passou. Então a gente fez uma galeria dos gestores, só 2 que eram mais antigas, a gente não conseguiu a foto, mas a gente vai tentar buscar junto às famílias para reverenciar todo mundo que construiu essa história de 80 anos e que tem uma memória afetiva muito bonita e que eu valorizo bastante como diretor, mas também alguém que veio de outra cidade e trabalha aqui, mas me sinto também ribeirãoense, tenho muito orgulho de fazer parte dessa família PAN que construiu tantas vidas e encaminhou tantas pessoas para o mundo. Muito bem. Estamos conversando aqui com parte da gestão da Escola Padre Américo Novaes, falando dos seus 80 anos. Dessa convivência familiar da escola. Dorinha, você falava de uma coisa que eu acho interessante você até colocar, de um momento que uma pessoa falou que há 60, e como foi isso? Fala pra gente. Quando eu ia largando, né, aí vinha um senhor, né, ele vinha até com, assim, eu acredito que ele é cadeirante, porque ele estava no carro, aí a senhora me parou. Aí perguntou se eu trabalhava lá, como eu estava de farda, eu disse que sim. Aí ele contou que estudou lá há 65 anos, já é bem idoso. Há 65 anos. Há 65, bem idoso mesmo, não sei a idade dele. Né? Aí a senhora que estava com ele, ao lado dele, eu acredito que ela tem uns quase 80 anos, pela, assim, aparência, né? Aí ele contou que nunca esqueceu do EPAM, né? Os filhos, os netos, todos estudaram ali no EPAM. Foi embora para São Paulo há muitos anos atrás, mas ele disse que veio agora e tinha que passar ali na escola para olhar. Eu até pedi, né, que pudesse descer, aí ele disse que no momento ele não podia, por isso que eu estou dizendo que acredito que ele era cadeirante, ele estava no carro, aí ele não podia descer. Aí eu achei muito bonito, assim, porque quando eles vêm de fora, que estudaram ali, eles querem passar ali por cima, né? Pela frente da escola, pedem para entrar. É uma coisa que é muito emocionante pra gente. Pois é. Estevão, sua avó também já teve uma participação direta na escola. Fale pra gente como... Minha avó, né, Dona Zilma Machado, ela foi professora do EPAM a vida inteira, né, do EREMPAM. Então ela conseguiu a primeira cadeira do estado dela por laurea acadêmica.
Antigamente o Estado, ele entregava a Laura como prêmio, né? Como prêmio dos melhores alunos do que hoje é o ensino médio, né? Sim. Entregava uma cadeira no Estado para ser professora, e foi assim que ela conseguiu a primeira cadeira dela. E aí ela passou a vida inteira no EPAM. Ela lecionou também no antigo Ceru, né? No atual João Lopes, mas a carreira todinha no EPAM, e vivenciou uma parte, né, dessa história de diversas transformações da nossa escola, né? A nossa escola, ela teve uma parte, era uma escola de primeiro grau, depois foi para o segundo, né? Então ela teve essa transição, e eu acredito, já falando dos dias atuais, só para não perder a linha de raciocínio, que existe uma beleza muito grande no EPAM, não apenas nesse nosso sentimento de pertencimento à escola, mas da forma como ela trata os alunos e da forma como ela é aberta à comunidade. Então nós não somos apenas um EREM. À noite a gente também acolhe a EJA, os alunos regulares do ensino regular, que tem particularidades, que tem os desafios que são múltiplos, mas a gente tem, eu acredito, e a gestão aí do professor Ítalo tem esse olhar acolhedor com essas diversas realidades. Então, na verdade, são 3 escolas em uma. E esse grau de complexidade deve ser muito difícil de gerir, mas a gestão, os professores, toda a equipe da escola fazem isso com a maestria e com um carinho muito especial. Muito bem. Professor Ítalo, ele falou uma coisa da atual gestão que é importante a gente enfatizar. A escola, ela não só está para alfabetizar, mas ela para dar para o aluno, os alunos, a comunidade como um todo, ter esse espaço de pertencimento, no sentido também de conheceres de vários momentos. Como é que a questão do meio ambiente, tudo isso é trabalhado na escola. E obviamente que tem um grupo liderado pela sua pessoa hoje que tem esse cuidado. Como a escola tem sido atuante nesse sentido, sabemos que para que as pessoas possam dizer, ali é uma escola, mas também é um espaço de conhecimento de diversas áreas. Isso, a gente preza muito pelo diálogo, né? Como eu disse, né, na outra passagem por aqui, a gente assumiu como diretriz desse ciclo nosso de gestão a tríade acolher, incluir e encaminhar. Então, no sentido acolher, a gente acolhe o estudante como ele é, de onde ele vem, com a dificuldade que ele tenha, e tenta incluir ele dentro de um projeto de escola para que ele construa um projeto dele para se encaminhar na vida. Então, esse processo de acompanhamento, às vezes o aluno vem com muita agressividade, às vezes você tem um aluno que é uma pessoa com deficiência, que tem um suporte médico que foi negligenciado, a família não conseguiu, a gente faz parceria com a prefeitura para que essa pessoa seja atendida. As pessoas que têm uma necessidade emocional, agora a gente tem uma psicóloga. Antes a gente já fazia isso, né, com os estágios do convênio da psicanálise, para chegar e conversar. Então, antes do nosso aluno explodir, que é uma coisa que pode acontecer em qualquer escola, a gente teve até um episódio muito triste de violência ano passado, mas todos os canais de prevenção, de acolhimento, de tratar esse aluno como sujeito integral que ele a gente vem fazendo, e isso vem dando muito certo, no sentido que é difícil acontecer um conflito, um princípio de coisa que alguém não perceba. O nosso aluno, teve um menino que estava uma brincadeira chata chamando o outro de PCD, que é uma coisa que meio que viralizou na internet, uma coisa de mau gosto, né? Usando o termo autista como uma agressão ao outro. Então, os estudantes, a gente tem uma ouvidoria, que é uma coisa mais nova, que é um formulário, mas já tinha ouvidoria popular nesse sentido de ele escutou, não gostou, ele tem um autista na família, achou que é um desrespeito.
Isso a gente deixa claro assim que chega, são os meninos do primeiro. Isso aqui não é aceito, isso aqui não é aceito, isso aqui não é aceito. Se era em outro lugar, aqui não vai ser. Então a gente faz o trabalho educativo com o estudante, nos casos, né, como esse, a gente coloca o estudante para estudar uma cartilha sobre bullying, sobre as especialidades e coloca ele para falar para a turma, para ele se ver nesse lugar e saber quanto aquilo dói. Mas aí o aluno que vê esse movimento, ele vai e traz para a gente encaminha, chama. Quando é uma questão mais grave de encaminhar, né, de abrir ocorrência, conselho tutelar, a gente também faz em diálogo com a família, mas sempre esse projeto educativo de que o indivíduo ele pode chegar para a gente muito desregulado, com múltiplos problemas. A gente tem muito problema hoje com a geração da coisa do celular, com a dificuldade que as famílias estão tendo de dizer um não para um estudante sustentar, para um adolescente, e a escola hoje vive muito esse desafio, porque de repente o sujeito está com a gente, mas nem a família sabe quem ele é, porque quem está fazendo a cabeça dele não é como antes a escola, a igreja, a família. É um meio que você não sabe quem nem que interesse tem, e por isso a gente vê a escola agora, as escolas receberem manifestações de uma agressividade que a gente não conhecia, mas é a sociedade que está doente. A escola como instituição que recebe essas pessoas também tem que buscar mecanismos para lidar com esse desafio contemporâneo. E o que a gente faz, no meu entendimento, que está ao alcance da escola fazer, é prevenir com acolhimento e com justiça quando os casos se aplicam, de encaminhar para as instâncias, inclusive Ministério Público, para a polícia, se precisar, e a gente deixa muito bem claro para eles. Por exemplo, o aluno vai, se ele fizer uma pichação, a gente pegar, descobrir quem foi, a gente vai representar e ele vai restituir pintando ou comprando material para que haja essa presença educativa. É um delito leve por enquanto, mas se isso se agrava, vai virando uma bola de neve, e a contribuição da escola para a sociedade vem muito nesse sentido. Não adianta cuidar do aluno que tem só a nota para passar no vestibular, a gente tem que cuidar de gente, inclusive do aspecto cognitivo, mas pensando no ser humano de uma forma integrada. Muito bem. Uma coisa que o senhor está falando, Estevão e Dorinha, é a valorização do ensino público, da escola pública. Sim, sim. É um desafio muito grande hoje. A gente sabe, não só para as pessoas com deficiência, mas existe uma grande luta, digamos assim, por respeito e valorização do profissional de educação. Sim. Que tem sido muitas vezes, não só a questão do piso, mas também outros aspectos, né, do profissional de educação. Aí o Estevão pode falar, e principalmente também o professor Ítalo como gestor, como é que se vê hoje a necessidade de defender a escola pública no Brasil? Estevão. A escola pública é o lugar da diversidade. Então, por ser o lugar da diversidade, onde múltiplos sujeitos estão ali com realidades diferentes, e aí é daí que vem a sua complexidade, ela deve ser defendida. Porque nenhuma outra instituição tem tanta gente diferente no mesmo lugar com o mesmo propósito, sendo, vamos dizer assim, colocado aos mesmos desafios. Então, a escola pública é lugar não apenas de luta, de conscientização, mas de um entendimento de uma sociedade que a gente quer, que é uma sociedade que acolhe o diferente, que acolhe o que é diverso, que acolhe o que culturalmente foi excluído por muitos séculos de opressão. Então, é um lugar em que a diversidade ela é valorizada, ela é exaltada, e isso faz dela talvez uma das instituições mais importantes do nosso projeto enquanto país, né? Do projeto de quem sonha em ter um país melhor, mais justo, mais igualitário. Então, eu acredito que essa talvez seja a importância maior da escola pública e do ensino que é entregue a todo aquele que precisa. Então, o nosso país ele fez uma opção de ter um ensino dual, né? Você entrega a todos a possibilidade da escola pública, mas garante àqueles que querem sair para a rede privada. Que é uma posição liberal. Sim. É uma posição liberal de ensino. Então, quando o país fez essa opção, entregou, vamos dizer assim, camadas populares para a escola pública, que são camadas muito difusas.
Então, eu acredito que o nosso propósito é encaminhar esses sujeitos que chegam até nós, e eu acho que o EPAM faz isso com excelência, encaminhar para a vida e para os projetos de vida que são totalmente diversos. Isso. Tem sujeitos ali que sonham de um jeito, sonham de outro, e eu acredito que o caminho nosso não é apontar e dizer isso é mais válido do que o outro, mas é de acordo com o seu projeto de vida, de acordo com aquilo que você quer, como você vai chegar lá e como você vai prosperar enquanto ser humano. E aí não nesse diálogo de prosperidade apenas da maneira material, né? Uma prosperidade espiritual, ética, de vida em comunidade. Como é que você vai ser um sujeito autônomo dentro do seu projeto de vida e como você vai retribuir depois à comunidade aquilo que você recebeu. Então tem isso também. Eu acredito que a escola pública tem esse papel. Quando você vê muitos filhos de funcionários voltando ao EPAM, trabalhando no EPAM, quando você vê diversas pessoas ali que trabalharam ou que foram alunos, a gente está devolvendo um pouco aquilo que a sociedade brasileira deu a gente. Muito bem, Dorinha, eu queria a tua avaliação, teu ponto de vista, opinião com relação à defesa da escola pública, a necessidade. Como Estevão disse, né, a escola pública, ela abraça a educação, né, no sentido, tudo que Estevão falou aí, né, eu gosto muito, minha filha mesmo, ela veio de uma escola pública também, né, da rede estadual, né, e eu só tenho elogios, né, para a rede estadual, porque nós nos dedicamos totalmente, né? Não é porque a escola pública diz assim, a escola pública não vai chegar a tal caminho. Não, de maneira nenhuma. Eu gosto de verdade da rede pública, né? Nunca estudei também em escola particular, né? Sou filha de escola pública também. Minha mãe também trabalhou, né, em escola pública durante 34 anos, lá no Erempam, né? Ela também trabalhou, então a gente temos mais a realidade da escola pública, né? E eu tenho muito orgulho mesmo do que eu sou, do que minha filha está se tornando, e ela veio de escola pública. Muito bem, professor Ítalo, o senhor que tem essa missão assim, de gestor de uma equipe, obviamente é coletivo, mas tem esse posicionamento do ponto de vista em defesa da escola pública, quanto tanto o amigo aqui e a professora falou. Como é que o senhor vê a importância atual, inclusive, de ataques a nível Congresso e por aí vai, de privatização, aí São Paulo está passando por alguma coisa assim, e é preocupante. Como é que o senhor vê a necessidade de cada vez mais lutar e defender a escola pública? Essa é uma luta que é para ser de todos, sabe? O desafio de educar nunca foi tão grande. Na pandemia aconteceu uma coisa importante, porque os apologistas da tecnologia, os donos da Big Tech, diziam a docência vai acabar, vai ser todo mundo substituído por IA. E quando bateu a pandemia, as pessoas viram o que é o trabalho de um professor. O trabalho de mediar o conhecimento, de ensinar para quem não quer. Então, se você está com seus filhos, está achando que é difícil, experimente uma sala de 45 adolescentes, 42 adolescentes, que nem todos vêm com o objetivo de aprender. Alguns saem de casa, não recebem nenhum bom dia, recebem o bom dia na porta da escola. Alguns, quando a gente toca campo, um dia como hoje, que vai estar tendo a exposição para eles agora de manhã, eles largaram, à tarde a gente vai atender a comunidade. Tem aluno que não sai, porque não quer voltar para casa, né? Então, assim, é muito difícil fazer a docência no momento em que a gente vive, em que quando acontece, como vem acontecendo os episódios, né? Teve outro caso recente, que até o professor Danilo, que agora está na Secretaria de Educação, fez lá um depoimento, e a escola pública especialmente, né? Eu falo da rede estadual, a rede estadual está estruturada para dar um suporte muito bom. Eu acho que inédito na história de Pernambuco, o que se tem hoje nesse ciclo dos últimos anos, né, de vários governos, mas que
se a sociedade está doente, a gente vai atender muita gente doente. Eu fui fazer psicanálise para ser apto a ajudar os meus alunos, não clinicar na sala, na escola, porque não pode, mas conseguir um convênio para que os estudantes, porque eu não posso ver um estudante ali se batendo e não saber o que fazer. Hoje, um estudante que passa mal, as tias da cozinha já sabem, tem um gelinho lá, tem uma abordagem que a gente usa para conter a crise, raramente vai para o hospital, mas a gente aciona a família, orienta, se precisar encaminha para receber o atendimento público e fazer esse suporte. Além disso, a nossa função de educar, em muitos dias é o que menos a gente faz. Ensinar o conteúdo de história, ensinar o conteúdo, né, de corpo, arte e movimento, que é de Dorinha, de geografia, que é a área dela. Então tem esse trabalho, porque a escola está pegando a sobrecarga do que a sociedade não está fazendo. Muita gente não quer dizer não para o seu filho, não quer aceitar os erros. Quando o jovem tira uma nota porque não estudou, vai reclamar da nota ao invés de entender por que ele foi irresponsável, por que ele não se dedicou tanto quanto podia. Então ser docente hoje é cuidar desses seres humanos de um tempo extremamente difuso, com muitas referências distorcidas, principalmente pela internet. Não que só tenha coisa ruim na internet, tudo de bom e tudo de ruim está ali, mas o que é ruim tem mais mídia, né? E a gente lida com isso. Então, eu sou um defensor da escola pública, nunca trabalhei em escola privada, não tenho nada contra, mas assim, fiz a minha opção no sentido de cuidar de quem mais precisa e sou muito feliz com isso. Enquanto eu estiver à frente do processo, que me sentir com energia para colaborar, eu vou estar participando, seja como gestor, como professor ou como qualquer função de apoio, porque os professores são verdadeiros heróis dessa nação, infelizmente não reconhecidos como se deveria, e é muito engraçado você ver no Congresso, né, uma das funções que menos trabalha no Brasil, você jogar a culpa de muita coisa na lida de quem está ali numa linha de frente. E quando o professor não tem suporte para trabalhar de segurança, de apoio, de suporte social mesmo e econômico, é uma sociedade que abandona o seu futuro, porque é disso que se trata. A gente está cuidando de quem vai ser a linha de frente do país daqui a pouco. Os nossos são jovens, né? Então eles vão ser a linha de frente da nação, e infelizmente o país ainda leva muito pouco a sério a importância que tem a docência, a educação de uma forma geral. Melhorou em muitas coisas, mas ainda tem muito para crescer, e todas as nações que se desenvolveram, que se tornaram potências, investiram pesadamente na educação e reservou o lugar da educação às pessoas que tinham capacidade, vocação de exercer, e isso diz muito sobre o que a gente quer para o nosso presente e para o nosso futuro. É verdade, professor Ítalo, eu acho que o senhor acabou de dar uma aula na necessidade de estarmos sempre presentes e confiantes na necessidade de defender a escola pública, porque, como disse Estevão, é um processo. Dorinha também falou muito bem nisso. A gente precisa ter essa forma de entender todo esse processo educativo no país, no Brasil. A gente está em Ribeirão, obviamente, a gente fala de Ribeirão, do EPAM, mas existe toda uma rede estadual e nacional que é o que vai dar esse país. Como o senhor disse, vai ser um dia um país com pessoas capacitadas, de uma sociedade mais igualitária, digamos assim, passa pela educação. Paulo Freire uma forma viva desse processo, né? É o patrono, existem várias situações de que a gente pode. Voltando para o EPAM aqui, Ribeirão, 80 anos, a gente queria ver também, ouvir de vocês, esse futuro presente que está se desenhando agora. Obviamente hoje tem toda uma semana, um mês, né, de festa, mas que não deixa de ter, Estevão, esse olhar para a continuidade desse processo educativo. Professor Ítalo, o senhor, como é que está assim, o planejamento, não sei se a palavra é essa, para que a escola continue sendo esse momento de democratização da educação, no caso em Ribeirão, EPAM?
Isso, a gente está com uma expectativa assim, gigante na nossa escola, que a gente passou um ciclo de muitas transformações, né, desse ciclo de se tornar integral, porque o prédio não era bem ajustado, a gente tinha problema com a rede elétrica, o governo fez isso em 2023, o governo atual, depois fizeram ampliação de hidráulica, instalação de ar-condicionado, então o ambiente estrutural para o trabalho, que era muito difícil quando não tinha esse suporte, está melhorando. A gente recebemos excelentes professores que vieram do concurso, né? Estevão é um deles, terminou o probatório, está há 3 anos conosco. Tem a geração que chegou ano passado, né? Uma geração nova que vem somar quem já está ali na luta, né, de construir esse referencial de escola. E a gente percebe um ciclo de amadurecimento e de o EPAN ganhar o mundo, assim, de colocar para fora muito do que está sendo feito. A gente fez uma equipe de mídia dos estudantes. Eu tenho um profissional nosso, que ele é professor de apoio, é profissional de apoio, e ele tem uma habilidade muito grande, que é o Otávio Martins, né? E começou a orientar esses nossos jovens e documentar esse nosso dia a dia. Um dos vídeos nossos da questão da merenda, né? Das merendeiras, passou de 3 milhões de visualizações, virou um viral. Inclusive, o governo do estado replicou o nosso vídeo, e é uma coisa bonita, porque o que está ali é nosso dia a dia, não tem nada montado, nada inventado, não tem um cenário criado para ficar bonito para inglês ver, é o nosso dia a dia, a alegria que as nossas merendeiras têm de cuidar. Então a gente vê um projeto que está pronto para decolar e ter muito mais resultado do que a gente já conseguiu entregar para a sociedade, e projetos mais pioneiros, né? Eu estou inscrevendo a escola, né, no cadastro de escolas da Unesco, que é um credenciamento internacional de escolas que fazem um trabalho diferenciado na cultura de paz, no meio ambiente, nas relações humanas, na cidadania. A gente está entrando com um projeto no sentido do que a gente já faz, não é nem inventando moda, é documentando o que já acontece. Os grupos de apoio, a gente tem um grupo de apoio emocional, tem o grupo de prevenção de violência que foi criado, que é liderado por nossa psicóloga. A forma de abordar o estudante, de prevenir o bullying, de combater a violência, de lidar com a dificuldade mesmo dos sujeitos que passam por nós, é uma coisa que que as pessoas que estão fora precisam conhecer, e a comunidade, e a gente vai estar cada vez mais mostrando o que a gente luta todo dia para fazer um projeto educativo forte, denso e múltiplo, que não é a cabeça do diretor, não é a minha, a de Alessandro só, é uma ideia coletiva que a gente vai construindo junto, cada um com seus talentos, com suas qualidades e dificuldades também, como humanos que somos. Muito bem. Professor Estevão, o senhor passou agora no período probatório, é isso? Como é que você se vê, além de já ser sua avó e tudo, mas hoje você está participando diretamente dessa família EPAN? Eu sou o resultado dessa tradição familiar dentro da educação, né? Minha avó, meu pai, minha mãe, tios também dentro da educação. Então eu acho que eu fui essa continuidade, né? Eu sou o resultado dessa síntese. E eu me vejo agora disposto, viu, Luiz? Disposto a contribuir com o que eu gosto de fazer. Por exemplo, quando eu fui provocado pelo professor Ítalo, né, para procurar a história do padre, eu comecei a pesquisar e passei algumas horas me dedicando a isso. Foi alguns finais de semana procurando nos jornais, mas eu não fiz isso com nenhuma intenção, assim, nenhuma intenção além do gostar de fazer aquilo, porque eu gosto de pesquisar, e eu gosto também, isso aí é uma coisa muito particular minha, de quando alguém diz ninguém sabe, aí isso me dá uma coisa de dizer como é que ninguém sabe, eu tenho que saber. Eu disse até, ele trabalha no domingo não, homem. Ele fez, não, eu gosto. Eu gosto, não tô perdendo tempo, tô ganhando tempo fazendo isso, porque parte do meu passatempo é esse. Então, eu acho que eu me vejo contribuindo com o que eu puder.
né? Ítalo já sabe, a gestão já sabe que eu tô à disposição. Eles me ajudaram bastante em diversas situações e eu sou muito grato. Então a gente tem que ser grato. A gratidão é uma coisa muito importante na vida do sujeito. Eu sou muito grato a Ítalo, a Silvânia, a Alessandro, a Vanderly, a todos que fazem a gestão do EPAM. E eu acho que o momento da gratidão está consolidado, agora é o momento de entregar. Então eu quero retribuir da melhor forma possível. Se eu for provocado, eu estarei à disposição. Acho que todo mundo sabe disso. E já na nossa rodada de agradecimento, eu quero agradecer a você, a Dorinha, ao professor Ítalo, por esse momento rápido, mas foi importante registrar os 80 anos do Henrique. Muito obrigado pela sua presença aqui e suas palavras finais, eu agradeço, em nome da associação. Eu acho que já falei, né, o que tinha de falar. Eu queria agradecer a Luiz pela abertura do espaço, a Ítalo por ter me convidado para vir junto, a Dorinha, que é uma parceira incrível, então a professora, a mãezona do EPAM, que mobiliza os alunos de uma maneira ímpar. E eu quero externar também o meu sentimento de alegria por fazer parte dessa escola. Quando eu entrei no concurso, que fui escolher a localização, eu não tinha pensado em nenhum outro lugar que não fosse o EPAM, não só por nenhum motivo além do fato daquelas paredes me serem paredes que me lembravam uma casa. Então ali eu assisti aulas quando criança, assim, não como aluno mesmo, mas acompanhando minha avó. Eu andei naqueles corredores, eu corri. Teve algumas festas de aniversário, tanto minha como da minha irmã, que foram feitas lá. Então ali é um espaço que para mim é familiar. Então eu quero agradecer a toda a família do EPAM por me acolher tão bem, por entender também algumas complexidades da minha vida, e estamos juntos para o que der e vier. Muito bem, Dorinha, muito obrigado por você estar aqui também contribuindo conosco. Eu quero agradecer, né, a Ítalo. Eu disse a ele que eu não vinha, que eu estava muito emotiva hoje. Muito emotiva. E quero agradecer também, né, pela liberdade que eu tenho ali no EPAM. Né? Quando eu peço, ele me diz assim, tem tal projeto, eu abraço com muito amor, muito amor mesmo, eu gosto. E agradecer de verdade aos alunos, que eu não preciso nem pedir duas vezes. Quando eu chego, tem tal projeto, todos abraçam, querem, né, já entram ali, tem projeto tal mês, o mês é tal, vamos fazer tal projeto. Quero muito mesmo agradecer a Ítalo, a Alessandro, né, a Silvana, a todos, agradecer mesmo. Muito obrigado também. Professor Ítalo, o senhor é o comandante dessa tropa. Rapaz. E obrigado por estar aqui no nosso espaço diferente, falando dos 80 anos do EPAM. É uma alegria, né? E vou estender o convite à comunidade ribeirãoense, a toda a família EPAM, para ir hoje a partir das 13 horas, 13h30, né? 13h30, a gente está recebendo para fazer. A gente fez a organização como um museu, tem as salas temáticas que as pessoas vão conhecer, a galeria dos diretores que já passaram por nossa história, os depoimentos das pessoas, tem a filha de Balula dando depoimento em memória, né, desse grande diretor que nós tivemos, Dona Marluce, eu, Gleidson, Silvânia e outras pessoas que estão contribuindo. Tem a galeria dos ex-funcionários e a memória viva do EPAM desses 80 anos, a linha do tempo, que foi a pesquisa dos professores de humanas, né, Estevão, Rodrigo, Dorinha, Hugo também ajudou muito. Então, um dia de celebrar a história desse gigante, de contar como foi, de quem fez parte desse processo todo de construção, que a gente está só na pontinha do iceberg aqui, dando continuidade e honrando a trajetória de muitos que construíram essa instituição aqui em Ribeirão. Muito obrigado a todos. A você, ouvinte, muito obrigado pela tua audiência. A gente agradece, obviamente, você estar aqui conosco. E lhe aguardo na próxima semana um programa muito bom, com certeza, tanto quanto, acredito que nem tanto, mas vai ser bom também. A gente está aqui conversando sobre as leis, a legislação para a pessoa com deficiência a nível nacional, estadual e Ribeirão. Ribeirão tem lei que nos defende, que nos ajuda, então vamos entender isso melhor. Até a próxima semana, se Deus quiser.